Olá, hoje a gente vai mergulhar numa figura bem complexa e num momento muito forte da nossa história, Antônio Conselheiro e o Arraial de Canudos. Temos aqui alguns excertos, algumas análises sobre ele, sobre essa resistência toda lá em Canudos. A nossa ideia é tentar entender melhor, sabe, quem foi esse homem, o que Canudos significava de verdade e, claro, por que virou palco de um conflito assim tão violento na República. Para começar a entender isso, talvez, a gente devesse olhar para a trajetória dele, né? Como ele vira esse líder todo. Exato. O Antônio Vicente Mendes Maciel, que nasceu lá em 1830, em Quixeramobim, no Ceará, ele teve um começo de vida bem com algumas dificuldades, sabe? Problemas na família, um casamento que não deu certo. E parece que essas coisas acabaram levando a uma mudança bem grande nele. Aí, lá pela década de 1860, ele começa a andar pelo sertão, vira um pregador. Um pregador. E o que tinha de tão, assim, poderoso na mensagem dele para atrair tanta gente? Então, ele não ficava só na religião, digamos, tradicional. O conselheiro falava direto na ferida do povo, né? Criticava o abandono dos mais pobres, os abusos dos donos de terra, os latifundiários e também os impostos da República, que tinha acabado de chegar. Ele via a República como algo distante do povo, até meio pecaminosa por causa de leis como o casamento civil, que ele achava que ia contra a fé. Essa mistura de fé com crítica social pegou fundo, sabe? Mas claro, para os poderosos, para a elite, para o governo, ele começou a parecer perigoso, uma ameaça. E toda essa pregação acabou encontrando um lugar para se fixar, né? Canudos, lá na Bahia, que ele fundou em 1893. Um lugar que, nossa, chegou a juntar mais de 25 mil pessoas. Quem era esse pessoal todo? Olha, era basicamente a gente esquecida do sertão. Pequenos agricultores, pessoal que tinha sido escravizado e não achou lugar depois da abolição, indígenas, gente marginalizada mesmo. Canudos oferecia uma coisa bem diferente. Uma comunidade baseada na fé, no trabalho de todo mundo junto, sem aquela ideia de propriedade privada capitalista e sem os impostos do governo. Era, de fato, um refúgio, né? E um experimento social bem ousado ali no meio do sertão. Um experimento que, imagino, não deve ter sido bem visto por quem mandava na época. De jeito nenhum. Incomodou e muito. Os coronéis, aqueles chefes políticos locais, donos de terra. Incomodou a Igreja Católica Oficial, que via nele um líder meio fora de controle, sabe? E claro, o próprio governo da República. Tinha um medo de que Canudos virasse um ponto para a volta da monarquia. Mas acho que, mais do que isso, só a existência de uma comunidade autônoma tão grande já era vista como um desaforo, um desafio para o poder do novo regime. Aí a tensão foi crescendo e virou guerra. Sim, a Guerra de Canudos. Entre 1896 e 1897, mandaram 4 expedições do exército para lá. O que me impressiona é que as 3 primeiras foram derrotadas. Como pode isso contra o exército? Pois é, foi um choque para o país inteiro. O pessoal do Conselheiro, mesmo com arma muito pior, lutava com uma garra impressionante. Eles conheciam aquele terreno seco como ninguém, usavam tática de guerrilha. Pegaram as tropas de surpresa. O exército subestimou muito a resistência deles. Essas derrotas foram uma humilhação enorme para o governo. E a resposta foi aumentar a violência e também fazer uma campanha na imprensa para difamar, para pintar o pessoal de Canudos como um bando de fanático religioso, monarquista perigoso, quase uns bárbaros. E aí veio a 4ª expedição. Sim, essa foi diferente. Bem maior. Mais de 8 mil soldados, com canhão e tudo, cercaram Canudos. A luta foi terrível, casa por casa. Durou meses. O Antônio Conselheiro mesmo morreu antes do final, em setembro de 1897. Parece que de disenteria, já muito fraco por causa do cerco. O Arraial resistiu até não poder mais, literalmente. Caiu em 5 de outubro. O resultado foi um massacre. Falam em mais de 15 mil mortos. Uma coisa trágica que o Euclides da Cunha contou em Os Sertões, né? Ele descreveu como o choque entre 2 Brasis que não se entendiam.
Olhando para essa análise toda, fica bem claro o caminho. Um líder religioso que mobiliza a fé, a esperança dessa gente esquecida, aí cria uma comunidade que para uns era utopia, para outros era um perigo. E no fim, a destruição violenta pelo Estado. É importante ver, pelo que as fontes indicam, que a ideia do conselheiro não parecia ser tomar o poder político do jeito tradicional, sabe? O foco dele era mais espiritual e social. Guiar, proteger aquela comunidade de gente sem amparo. Por isso o legado dele é tão complexo. Ele virou um símbolo forte da resistência popular aqui no Brasil, da força que a fé pode ter para mobilizar o povo no sertão. Mas infelizmente também virou símbolo da violência histórica do Estado brasileiro contra os mais pobres, os marginalizados. E essa história de Canudos continua fazendo a gente pensar, né? Levanta perguntas sobre como o Estado lida com movimentos sociais, religiosos, que surgem meio à margem do poder. Sobre essa dificuldade histórica de entender o Brasil oficial e o Brasil profundo. São questões que, de certa forma, ecoam até hoje, não acha?